Vamos então só contextualizar esta relação entre mente e corpo, que tem sido objeto de reflexão e estudo ao longo de muito tempo. E nós já falamos, de facto, nas raízes históricas, na ligação neurobiológica. Começamos na última sessão a falar sobre a integração mente-corpo e hoje vamos falar um bocadinho sobre o trauma e, mais especificamente, o trauma transgeracional. E a forma como este trauma se pode espelhar na mente e corpo da pessoa e das gerações que a seguem. Então, o que é isto de trauma transgeracional? O trauma transgeracional refere-se à transmissão de trauma de uma geração para a seguinte. A ideia que os efeitos do trauma vivenciado por uma geração podem ser transmitidas para as gerações subsequentes através de vários meios, incluindo mecanismos psicológicos, sociais e biológicos. Este conceito sugere que o trauma não está limitado aos indivíduos que o experimentam diretamente. Pode ter impactos duradouros em todos os descendentes, em todas as gerações descendentes. E como é que se manifesta este trauma transgeracional? No psicológico, é uma das formas e pode afetar os mecanismos de enfrentamento e o comportamento dos indivíduos, influenciando como eles vão interagir com os filhos e com as famílias. Por exemplo, um pai que experimentou e sofreu trauma pode ter dificuldade em regular as suas emoções ou pode ter dificuldade em formar vínculos seguros com os filhos, que depois vai afetar o bem-estar emocional das crianças, dos filhos. Todos sabemos e temos bem presente as histórias dos pais que foram para a guerra, as histórias dos pais que voltaram da guerra com trauma e que, de facto, nessas famílias, o nível de sofrimento emocional dos filhos. E por isso, pode afetar a saúde mental do próprio, o trauma, e pode afetar a saúde mental das gerações a seguir, porque vai afetar os filhos, mas os filhos depois vão afetar os seus próprios filhos. Um outro componente são as dinâmicas familiares que se desencadeiam com o trauma, que pode incluir não só a dinâmica, mas os relacionamentos familiares. O trauma não resolvido pode levar a padrões disfuncionais de comunicação, a padrões disfuncionais de resolução de conflitos e a estilos de parentalidade disfuncionais dentro das famílias e que depois vão ser transmitidos geração em geração. Também conhecemos os fatores culturais e sociais que podem influenciar neste trauma transgeracional. Certas crenças culturais, atitudes ou estruturas sociais podem perpetuar os efeitos do trauma ao longo das gerações. Por exemplo, a discriminação, a opressão, as desigualdades sistémicas dentro da família e sociais podem exacerbar a transmissão intergeracional do trauma dentro da família e dentro das comunidades. Mecanismos epigenéticos. As pesquisas emergentes sugerem que o trauma pode deixar marcas no epigenoma, que são os compostos químicos que regulam a expressão genética, potencialmente alterando como os genes são expressos sem alterar a sequência do DNA subjacente. Essas mudanças epigenéticas podem ser transmitidas de uma geração para a próxima, influenciando a resposta fisiológica e psicológica ao stress e ao trauma. Um outro mecanismo também é a narrativa
e o recontar de histórias. As histórias e narrativas transmitidas dentro das famílias e comunidades também podem desempenhar um papel na transmissão do trauma ao longo das gerações. Ao compartilhar experiências de trauma ou ao permanecer em silêncio sobre elas, as famílias podem reforçar certas crenças, comportamentos ou padrões emocionais em gerações subsequentes. Em resumo, compreender o trauma transgeracional é crucial para abordar os impactos a longo prazo do trauma histórico e intergeracional em indivíduos, famílias e comunidades. Reconhecer esses padrões pode permitir abordagens informadas sobre o trauma para a terapia, para a intervenção e para o apoio social, destinados a romper o ciclo do trauma e promover a cura ao longo das gerações. Vou agora relembrar o trauma, aquilo que falamos nas anteriores sessões, em que o trauma psicológico, o luto e a depressão podem desencadear psicopatologia, causando alterações no funcionamento neuropsicológico, no processamento cognitivo, na regulação emocional e na adaptação, entre outros processos psicológicos. Lembro também que os estudos científicos comprovam a associação de fatores psicológicos de trauma, luto e depressão a doença física, nomeadamente a taxas mais altas de doenças autoimunes, do síndrome metabólico, da doença cardíaca, das doenças respiratórias e até de alguns tipos de cancro. O risco está associado a alterações fisiológicas nos sistemas neural, imunológico, neuroendócrino e no sistema cardiovascular. Relembro a importância da consciência corporal na compreensão de estados emocionais. É essencial promover uma abordagem de saúde integral, reconhecendo a importância de considerar fatores psicológicos, emocionais e imunológicos no tratamento e na prevenção de doenças. Conclusão: a neurociência vem oferecer insights profundos sobre como os nossos pensamentos e emoções são refletidas em processos neurobiológicos. Vemos uma crescente aceitação de uma abordagem holística que reconhece a interconexão inseparável entre mente e corpo. Terapias integrativas ganham muito mais espaço, promovendo uma visão mais completa da saúde. E tendo dito, passo agora a palavra a todos. Gostaria de ouvir as vossas perguntas e as vossas partilhas.